Olá, um magnífico dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é terça-feira, dia 29 de agosto de 2023. Eu sou Gleiciane Araújo e venho servir a sua vida com apenas uma palavra. Glória a Deus. Identidade de poder é muito além do que ser apenas filho, do que ser filha. Identidade de poder é muito além do que ser filha de Deus, do que ser filha e filho do Abba Pai. A Bíblia diz em João, capítulo 4, que para entrar no reino é necessário nascer de novo. Nascer da água, nascer do Espírito. Só que o que o Senhor quer falar com você hoje é algo um pouco mais profundo, um pouco além. Você já deve ter ouvido falar por aí que identidade é ser filha amada, é ser filho amado. Eu quero dizer para você que ser filho, nascer de novo em Cristo Jesus, te dá direito e acesso a fazer parte da família real. Você agora é uma nova criatura em Deus. Você agora faz parte da família de Jesus por causa do sangue de Jesus Cristo. Mas a identidade de poder, ela é garantida quando você assume uma posição no reino. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 16, assim: o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Eu quero dizer para você que desde o dia em que você recebeu Jesus, em que Jesus te resgatou do império das trevas e te transportou para o reino do seu amado Filho Jesus, você nasceu de novo e você agora é filha, filho amado de Deus. Agora, a identidade de poder estabelecida em você é algo muito além. Eu vou explicar que você vai entender. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 e 6, diz assim a palavra: e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha e o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Espera aí que eu vou repetir. E de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha e o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. A ele nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue. Versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre. Amém. Eu quero dizer algo para você. Nascer de novo te garante a paternidade de Deus como Pai e a sua afiliação como filha, como filho amado.
Agora, o que te garante uma identidade é a sua posição como rei e sacerdote no reino de Deus aqui na terra. Eu vou contar uma história para você que vai te ilustrar bem a diferença de ser filho e a diferença de ser filho e filho rei, de filho que se posiciona para assumir a posição e tomar posse da herança, para exercer o domínio. Nem sempre não. Ser filho, ser filha, não te garante o exercício automático de rei e sacerdote na terra. Não te garante o domínio, o governo. Porque o domínio e governo vai depender e depende totalmente da sua decisão de tomar posse de uma posição assumindo o seu propósito. Você vai entender agora. Muitos de vocês podem até conhecer essa história. O certo é que em 1936, o tio da rainha Elizabeth, chamado Rei Edward VIII, ele abdicou da posição de rei. Ele renunciou à posição de rei, porque na época ele se apaixonou por uma mulher e naquele tempo era totalmente proibido que uma mulher divorciada se casasse com alguém da realeza e fosse inserida na família da realeza. Então, o rei Edward, mais ou menos um ano e pouco do seu mandato como rei, ele renunciou o seu reinado. Ele renunciou o seu propósito, o seu chamado. Ele quis dizer assim, olha, por amor desta mulher, eu vou assumir apenas a posição de filho do rei. Mas eu não quero assumir o posicionamento, o chamado de reinar e governar e dominar sobre essa nação. Exatamente por isso, o pai da rainha Elizabeth, chamado Albert, que depois que ele tomou posse e assumiu como rei, ele ficou conhecido como Rei George VI, ele precisou entrar na linha sucessória para assumir como rei, porque o seu irmão mais velho abdicou e renunciou à posição, renunciou à herança, renunciou ao legado, renunciou ao seu propósito. Então, o rei George VI, e depois, se você quiser conhecer um pouco mais dessa história, que é fabulosa, fantástica, você pode assistir o filme O Discurso do Rei, que conta essa história de uma maneira bem grandiosa. Então, o rei Edward renunciou o quê? O reino. Por ordem sucessória, ele assumiria o quê? O reinado.
Aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, diz que Jesus nos fez reis e sacerdotes, porque Jesus é o príncipe dos reis da terra. Eu quero dizer para você que o rei Edward deixou de ser rei e ele ficou apenas com a sua identidade de filho, com o seu lugar de filho. Eu sou filho do rei. Que bonito ser filho do rei. É maravilhoso ser filho do rei, porque o filho do rei lhe foi prometido um lugar, lhe foi prometido a salvação. E a salvação é garantida para você que recebeu Jesus, que confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você tem o seu nome registrado no registro do livro da vida, dizendo: fulana de tal é filha de Deus, nascida no dia tal, do mês tal, do ano tal. Confere, ela está liberada para ter acesso ao quê? Ao céu, à eternidade, à glória eterna. Só que Deus, Ele não te chamou aqui nessa terra ainda para que você apenas espere na eternidade uma vida eterna. Porque o Senhor tem um propósito, um plano original, um plano de princípio para a sua vida. E por causa de Jesus Cristo, Ele te fez filho, filha, só que Ele também te fez reis e sacerdote. Nós vamos ficar hoje com apenas o rei. E a característica, o atributo e um dos principais diferenciais de quem reina é o governo, é o domínio. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Lá Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ali o Senhor, Ele te garantiu que você pudesse, em Cristo Jesus, viesse a, por causa do sangue de Jesus, viesse a receber o sangue real. E aí você agora faz parte da família real de Deus, como filha, como filho amado. Mas o plano, projeto, princípio não para por aí. E Deus continuou dizendo: e que Ele domine sobre, e lá traz o rol dos 4 poderes e níveis dos poderes de Satanás. E lá está escrito: aves no céu, mar, terra, répteis que rastejam, e domine sobre a terra. Se você quiser viver aqui nessa terra como filho do rei, tá tudo certo, tá tudo bem. Só que para você viver aqui na terra como filho do rei, automaticamente você está abdicando, assim como o rei Edward. Abdicando de quê? De algo que é seu por herança, por direito sucessório real. E quando você decide ser apenas filho, filha, você deixa de assumir a posição que lhe garante domínio sobre todo o poder
Eu não sei se você sabe, mas o rei, ele vai para a guerra. O rei, ele levanta um exército. O rei, para dominar sobre o inimigo, ele precisa de um reino. E o rei, ele não se preocupa com apenas a sua própria salvação. O rei, ele está para ser um instrumento de justiça para o bem do povo de Deus. A sua identidade de poder, ela está intrinsecamente, intimamente ligada, siamesa do seu propósito. Tem uma frase que o Senhor falou aqui para mim que eu fiquei muito maravilhada, muito maravilhada. Ele disse assim: o novo nascimento te coloca na família como filha. Mas cumprir o propósito te posiciona na identidade de filho nascido de um rei que assume o governo do reino do seu pai. Enquanto a tua salvação, a tua vida individual for a tua única preocupação, você não está na sua identidade de poder. E você não pode dizer que você reina nessa terra. Porque o rei, ele busca estabelecer o teu reino e ele busca multiplicar o reino do Pai. Porque é na multiplicação que há a expansão do poder do reino. Não existe poder quando não há multiplicação. Você pode ver na história lá de Êxodo, quando o faraó percebe que o povo os israelitas, cresciam em número, e ele disse: este povo cresce em número, e breve saberão que são muito poderosos. O poder de Deus, ele é manifestado na multiplicação do reino. E a identidade de poder, ela é manifestada no seu posicionamento de tomar posse do governo e do domínio. E entender que o Senhor te chamou como um rei de um exército. E esse rei e esse exército, ele está em guerra. E quando você entende que existe uma guerra, e essa guerra não é contra sangue nem contra carne, mas é contra principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu só entendi que eu precisava governar. Eu só entendi que eu precisava dominar sobre principados, dominadores, potestades e hostes, quando eu tomei posse de um processo intensivo de libertação na minha vida. É preciso se libertar. É preciso se libertar do cativeiro de escravo. Só tem uma coisa que impede um filho de se posicionar como um rei na terra. Um filho de Deus nasceu para ser rei e sacerdote por causa do sangue de Jesus. Mas tem uma coisa que impede um filho, uma filha de reinar e de governar. Uma mentalidade cativa, uma mentalidade ainda escrava, uma mentalidade ainda dominada pelo poder de Satanás. Não, Deus me chamou só para ficar aqui quietinho como filho.
Sabe o que significa essa mulher na vida desse rei Edward? Pela qual ele deixou e renunciou ao seu reinado? Ela representa o mundo. Ela representa o mundo. Em primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 e 17, diz assim: não ameis o mundo e nem aquilo que há no mundo. Quando você tira os olhos do reino, quando você tira os olhos do Pai, que é rei sobre os céus e que te designou rei aqui na terra, em Cristo Jesus, quando você tira os olhos dele e tira os olhos do reino, você começa a amar o mundo. E quando você começa a amar mais o mundo e as coisas que existem no mundo, para você tá muito bom continuar sendo apenas filha. Porque filha não precisa se posicionar. Só que Deus está te chamando hoje. Ele está dizendo: filha, filho, existe um reino para você dominar. Existe um reino para ser estabelecido. Existe um reino para ser multiplicado. Porque existe uma identidade que eu coloquei em você para ser manifesta através do meu poder, para que a minha glória seja revelada nos quatro cantos dessa terra. Identidade de poder é mais do que ser filha. Tem uma frase que eu quero deixar de final. Guerreie, batalhe como um rei e ame como um sacerdote e sirva como um verdadeiro servo e mordomo daquele que te enviou aqui nessa terra para cumprir um propósito, nada mais e nada menos. E o nosso propósito é fazer a vontade do Pai por causa do Filho, que comprou a sua salvação, que comprou a sua herança de rei nessa terra. Faça valer a pena o sangue real de Jesus Cristo derramado lá na cruz. Não aceite ser apenas filha. Assuma sua posição de rei e sacerdote nesse reino para reinar, estabelecer e multiplicar o reino de Deus aqui na terra. Em nome de Jesus Cristo. E se essa palavra falou forte ao seu coração, se queimou o seu coração, compartilhe em nome de Jesus essa palavra com mais 12 pessoas. Tem uma voz que se levantou hoje. E essa voz, ela não vai ser silenciada. E essa voz diz: eis que vos fiz reis e sacerdotes na terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que é nova aqui no canal, eu quero pedir a você que se inscreva. Entra aqui no link que está na descrição desse vídeo e faça parte da nossa comunidade Embaixadoras do Reino, onde você recebe conteúdos, desafios, para que você esteja mais íntima do reino de Deus, para que você possa ser forte e corajosa para cumprir o teu chamado, na sua identidade de poder, de muito mais que uma filha amada. Em nome de Jesus. Amém? Deixa aqui o teu comentário. Eu gostaria de saber o que você tem de pergunta, qual que é o seu questionamento. Eu quero te entender. Coloca aqui também de onde você é, de que estado, de que lugar que você está falando, de que lugar você está nos assistindo. E amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com apenas uma palavra, para a glória do Senhor Jesus.